Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, quarta-feira, dia 2 de junho de 2021, eu, Nus Amorim, esse seu amigo, estou aqui em Cuiabá para conversar com você de qualquer parte do mundo, refletir coisas que dizem parte do nosso dia a dia. Bom, nas reflexões de hoje eu vou falar sobre a CPI de ontem, o que foi discutido com a médica doutora Nise Yamaguchi, lá no Senado, com relação à CPI da pandemia. Hoje vai a Luana Araújo, que quase chegou a ser secretária de enfrentamento do Covid-19 no Ministério da Saúde, ainda sob comando do Pazuello. Falando em Pazuello, vamos falar também que ele ganhou um cargo no governo, vai ficar junto com o Bolsonaro. Vamos falar sobre isso. E por fim, vamos comentar a comemoração do governo de Paulo Guedes sobre a elevação do PIB. O PIB ontem teve dados positivos. Vamos falar sobre isso, ok? Sabe por quê? Porque aqui a gente coloca o dedo, o dedo na ferida, tá bom? Números da pandemia nesta quarta-feira, nas últimas 24 horas, 2.346 pessoas morreram do Covid-19. Desde o início da pandemia, no Brasil, nós tivemos 465.312 mortes. Muita gente, né? Pois é. A vacinação é que ainda continua muito lenta, em câmara lenta, na verdade, né? Passo de tartaruga, devagar. Foram 22.374.000 pessoas vacinadas com a segunda dose. Somente isso significa 10,56% de pessoas vacinadas e totalmente imunizadas no Brasil. É muito pouco, pouco demais, tá? Infelizmente, só 10,56% é um número muito diminuído em relação à população brasileira, que está esperando ansiosamente a vacina. Uma boa notícia, em meio a essa loucura toda, é que a Fiocruz ontem assinou com a Oxford, né, que fabrica a vacina, que vai poder produzir inclusive os insumos aqui no laboratório. 100% da vacina vai ser produzida no Brasil, no laboratório da Fiocruz. Foi assinado essa parceria, então eles vão transferir tecnologia e aí o Brasil vai fabricar, produzir 100% da vacina Oxford para a população brasileira. Muito boa notícia, porque aí vai acelerar, né? Em vez de ficar dependendo dos insumos da China, da Índia, o Brasil vai produzir da Oxford, a vacina Oxford, aqui nos laboratórios. Ótimo, muito bom. Isso vai acelerar a vacinação no Brasil. Coisa que parece que algumas autoridades brasileiras não estão muito interessadas, né, Bolsonaro? Em procurar acelerar, parece que não. Mas a Oxford agora com a Fiocruz assinaram essa parceria e vamos que vamos. Bom, ontem a CPI foi bastante contundente, né? A Nise Yamaguchi foi ouvida pelos senadores, ela é negacionista, ela defende a imunidade de rebanho, ou seja, todo mundo contaminado, ela defendeu isso há muito tempo, ela defende o tratamento precoce com a cloroquina, né? E foi exaustivamente sabatinada sobre essas questões, né? Bastante mesmo. Ela negou que fizesse parte de um gabinete paralelo, ela falou, não, eu não tenho conhecimento disso. Pois é, mas foi várias vezes a Brasília conversar com o ministro, no ministério, enfim. Segundo ela, dá uma assistência voluntária, voluntária. Pois é. Mas aí, na minha opinião, ela foi desmontada, desmoralizada nacionalmente, né, pelo seu colega, por exemplo. A pior fala dela foi quando o senador Otto Alencar, que também é médico, o Otto, perguntou para ela, doutora, o coronavírus ele é uma doença, o coronavírus é provocado por um vírus, né? A senhora sabe a diferença de um vírus para um protozoário? Já que a senhora dá assistência, né? Vai lá desde o começo. Ela não soube responder. Lamentavelmente, ela não sabia a diferença entre um protozoário e um vírus. E aí, ela foi pegando o contrapé e desmoralizada, e o Otto falou, mas não é possível, uma pessoa que vai dar assistência, vai planejar, vai, sabe, dar consultoria para mim, não pode ser primária nesse aspecto. Qualquer aluno de secundarista deveria saber a diferença de um protozoário para um vírus. E ela foi desmontada, realmente lamentável, mostrou o despreparo, e aí uma pessoa despreparada, segundo ele, falou, isso aí a senhora, infelizmente, é a figura que demonstra o grupo que estava assessorando e que deve estar assessorando até hoje o presidente da República. Está explicado a condução
da forma que foi essa pandemia. Bom, hoje quem vai é a Luana Araújo. Ela foi convocada para ser uma médica secretária de enfrentamento do Covid-19, da pandemia. Mas ela ficou 10 dias e recusou. Falou, não aguento isso aí, não vou. E desta forma foi convocada pela CPI para esclarecer por que ela não quis, qual foram as questões que entraram em conflito, que em 10 dias ela resolveu não assumir o cargo. Estranho, né? Pois é. Então, na verdade, essa CPI está esclarecendo muita coisa. Ontem a Nise Yamaguchi realmente foi lamentável. Uma pessoa que era respeitada, no meio médico, mas infelizmente ontem foi desmontada, desmoralizada por um próprio colega, né, que também é médico, que é senador da República, para o Brasil inteiro. E outras perguntas também que deixaram ela em xeque-mate, podemos dizer assim. Bom, mudando um pouco de assunto, o ex-ministro da Saúde, o general Pazuello, que foi, inclusive, num passeata de moto lá no Rio de Janeiro, subiu, cumprimentou, falou, e que agora está prestes a ser punido pelo Exército Brasileiro, né? Os generais já se reuniram. Aparentemente, o comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, deverá puni-lo, sim, é o que anseia aí a cúpula do Exército, em que pese o Bolsonaro já disse que não quer punição, que ele não cometeu nenhum crime, mas quem decide isso, em tese, é o Exército, vamos ver, né? Mas, para amenizar a situação, o Bolsonaro ofereceu para o general Pazuello uma secretaria de gabinete, secretário de estudos estratégicos no gabinete. Ele que foi mandado embora, foi demitido do Ministério da Saúde. Até hoje, inclusive, o Bolsonaro elogiou, não, muito bom ministro. Então, por que mandou embora? Por quê? Por que um presidente elogia e manda embora? Estava em crise, estava algum problema? Pois é, e logo em seguida agora, coloca ele numa secretaria de gabinete, secretaria de estudos estratégicos do governo. É estranho, sabe? São questões que a gente tem que refletir e ver as maracutaias, sabe? Nos meandros deste governo que são terríveis. Só para comentar. E ontem, Paulo Guedes estava comemorando, tal, o PIB teve uma reação de 1 ponto, não sei, eu nem sei bem quanto que foi, porque foi uma insignificante, na verdade, mas, de qualquer forma, ficou positivo, já. Eu sou professor de geografia. Eu falo sobre PIB, sobre IDH com os meus alunos. Então, rapidinho, vamos refletir aqui o que significa esse PIB. Na verdade, o PIB significa Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto é toda a riqueza gerada por um país, né? Com a agricultura, com a pecuária, com a indústria, com o turismo, com o comércio, né? Com o extrativismo mineral e vegetal. Então, tudo que o país produz que gera dinheiro, riqueza, faz parte do bolo, que nós chamamos assim, que é o PIB. E aí é desse bolo que vem os impostos e que inclusive paga toda a estrutura do país. Tudo. Muito bem. O PIB teve um crescimento esse trimestre, esses primeiros 3 meses de 2021 em relação ao ano anterior. Muito bem, teve um crescimento, reagiu. Mas o que significa isso para a população brasileira? O cidadão brasileiro, o trabalhador brasileiro, ele sentiu melhoria na sua vida, na sua qualidade de vida com o PIB elevado? Quem ganhou com este PIB? Na verdade, o PIB brasileiro, este ano, principalmente este ano ainda, ele foi impulsionado, esse resultado positivo, com o agronegócio, que aqui no Mato Grosso a gente sabe muito bem. Plantadores de soja, de milho, de algodão, produtor de carne, né? Isso ganhou muito dinheiro. Esses produtores rurais que aumentaram suas fazendas, sua produção, compraram mais maquinário, impulsionaram realmente a economia para cima. Por quê? Porque eles agilizaram, estão ganhando em dólar e acumularam riqueza. Os grandes fazendeiros aqui, produtores, exportam seus produtos em dólar, que está elevado, está lá em cima. O dólar está valendo muito. E aí, esses conseguiram acumular mais riqueza, esses empresários. Agora, a indústria praticamente não reagiu. O comércio também, com a pandemia, também não reagiu, está estagnado, né? E às vezes até negativo. O comércio gera
emprego, né? Restaurante, bares, drogarias, mercados, esses aí não tiveram reação quase nenhuma, tá? Nas cidades aí não geraram emprego. Então continuou a mesma situação. O campo, o homem rural, aquele que produz soja, milho, algodão, como eu disse, esse produtor, o agronegócio, esse ganhou dinheiro. Porque não precisa, só maquinário, terra, né? E plantou, aumentou a lavoura, cresceu e vendeu em dólar. E aí sim, o PIB, o agronegócio é que impulsionou o PIB e acumulou riqueza para o dono, o fazendeiro, o homem rural. Aqui eles estão ganhando, estão ficando felizes. Não é à toa que pega ônibus e mais ônibus para ir para Brasília e apoiar Bolsonaro. Por quê? Porque eles estão ganhando muito dinheiro, acumulando riqueza. Tá? Esse sim. Agora, o trabalhador comum nas cidades, nos grandes centros, esses aí continuam na mesma perrenga. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do país, não aumentou na mesma proporção que reagiu o PIB, né? A economia, os números, graças ao agronegócio. Mas o IDH, a população continua com fome, desempregada, porque não gerou emprego, sabe? Não gerou emprego, não gerou renda para o trabalhador. Ainda por cima, sobe o gás, sobe a gasolina agora, recentemente de novo, vai subindo a energia. Quer dizer, o povo, além de não ter renda, ainda está pagando mais caro. Ainda paga mais caro. Quer dizer, na verdade, o IDH, que é o principal Índice de Desenvolvimento Humano, que média como é que a população vive, se ela está estudando, se ela tem emprego, se ela tem comida na mesa, se ela tem saúde, né, acesso à saúde, transporte coletivo, se ela tá, enfim, que mostra a qualidade de vida da população de um país, que é o IDH, esse continua lá embaixo, mergulhado, sabe? O trabalhador, o pobre coitado, continua sendo espizinhado. Então, é ilusório dizer que o PIB elevou, o PIB do país cresceu nesse primeiro trimestre, eles estão comemorando. Claro, o agronegócio vendeu muito, acumulou riqueza para o fazendeiro, o dono da fazenda ganhou mais dinheiro. Mas o pobre coitado do trabalhador, que está na cidade, no grande centro, que está lá esperando a reação do comércio, da indústria, né, do turismo, enfim, esse está estagnado, coitado, e sofrendo as consequências. Esse está coçando a cabeça e falando, para onde eu vou? O que fazer? Esta é a realidade. Então, para comemorar, o governo tem que melhorar a qualidade de vida do povo, vacinando a população, e aí sim tomar em suas rédeas novamente o crescimento na cidade, gerando emprego, gerando renda, gerando condições de vida e melhoria da qualidade de vida do povo. Aí sim, podemos aplaudir e comemorar. Por enquanto, só quem está aplaudindo é o grande empresário do agronegócio. Esse sim está comemorando. Reflita comigo. Se gostou, vote, V-O-O-T-I, vote. Dá like e se inscreva, né? Se inscreva, faça seu comentário. Tá aqui embaixo, aqui, ó, vermelhinho, inscreva-se e vem com a gente. A página também é sua. Um abraço.